Paz do Senhor, meus irmãos, eu quero trazer mais uma vez uma palavra da parte do Senhor para os irmãos e baseado naquela sequência que viemos trazendo, que eu fiz o primeiro vídeo, né, que eu fiz a pergunta se você quer ir para o céu, quer ir para o inferno. Mas hoje eu vou fazer um vídeo continuando, que é justamente no capítulo 3 de João, né, perguntando para você, você quer ser salvo? Né? Porque muitas vezes em nossas vidas, isso já aconteceu comigo e eu acredito que acontece com a maioria das pessoas. As pessoas ficam com medo, né, assustada quando fala sobre a morte. E ela fica com medo porque o coração dela testifica que ela tem culpa diante de Deus, que ela tem pecado, que o coração dela existe alguma escuridão. E ela sabe, lá na sua consciência, testifica que o juízo de Deus vai cair sobre ela. E ela tem medo de saber que um dia vai se encontrar com Deus Todo-Poderoso. E ela sabe que os seus pecados o condenam. E esse é um dilema que se acontece na consciência das pessoas, na alma das pessoas. As pessoas vivem neste mundo pecando, continuam a pecar e não foi, ela tem essa crise, né? E fica preocupada, fica ansiosa e pensando, meu Deus, né? E quanto mais chega, vai passando o tempo, vai chegando a hora da morte e ela fica desesperada. Né? Quando ela sabe que alguém morreu, há um desespero dentro dela, porque dentro dela testifica que ela é culpada e que Deus ele é justo e que não tem como ela escapar. Então, isso devemos olhar para a Escritura, para a Palavra de Deus e aprendermos aquilo que a Palavra do Senhor nos ensina. Né? Então, se realmente você quer ser salvo, quer ir para o céu, a Palavra do Senhor nos ensina de fato o que devemos fazer, qual é o caminho. Né? E aqui em João, no capítulo 3, no versículo 14 e 15, diz assim, ó: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Veja só que texto maravilhoso, né? Aqui em João, no capítulo 3, o Senhor Jesus está falando essas palavras para Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, fariseu, e diz que ele era um dos principais dos fariseus, e a palavra do Senhor diz que ele foi procurar o Senhor Jesus à noite, e justamente ele foi procurar o Senhor Jesus à noite porque ele sentia essa necessidade de ouvir uma palavra do Senhor. Ele fica curioso, né? E ele via no Senhor Jesus algo divino, ele via no Senhor Jesus algo da parte de Deus, assim como ele diz no versículo 3. E o que o Senhor Jesus vai responder para ele nesse versículo 14 e 15. Ele vai dizer assim para Nicodemos, porque Nicodemos era um homem conhecedor da lei. Ele vai dizer: Nicodemos, olha, você lembra daquele evento lá no deserto, quando o povo começou a blasfemar contra Deus? O Senhor mandou as serpentes no deserto, a serpente ia picando o povo no deserto e o povo começou a morrer. Então o povo clama a Moisés, e Moisés clama ao Senhor, e ele manda levantar, fazer uma serpente de bronze e colocar num lugar alto, numa haste, e o povo que era picado pela serpente, o povo olhava para aquela serpente de bronze e ficava curado. Então o Senhor Jesus pega esse exemplo justamente para mostrar que o Senhor Jesus, quando ao vir ao mundo, ele veio e disse que era necessário que ele fosse pendurado na cruz, para que todo aquele que olhasse para Jesus, todo aquele que cresce no Senhor Jesus, todo aquele que cresce na obra de Cristo, né, fosse salvo, fosse perdoado seus pecados. Porque o pecado aqui, como ele coloca, é como um veneno, é algo que mata, é algo que leva o homem para a perdição, é algo que afasta o homem de Deus. Então, aqui ele coloca justamente que o Filho do Homem ele vai ser levantado, né? Como já aconteceu o evento da morte de Cristo na cruz, e ele diz no versículo 15, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então aqui o que o Senhor Jesus está ensinando para Nicodemos, que para que o homem tenha a vida eterna, para que o homem desfrute dessa vida eterna, para que o homem desfrute dessa comunhão com Deus, essa vida com Deus aqui na terra, já desfrute dessa vida eterna aqui neste mundo, como a palavra do Senhor diz, na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará mais em juízo, mas passou da morte para a vida. João no capítulo 5, versículo 24. Então o que a palavra do Senhor nos ensina, é muito claro isso aqui, é que
Quando o homem olha para Cristo, quando o homem entende a obra de Cristo na cruz, quando o homem entende a obra da redenção, a morte de Cristo na cruz, a palavra do Senhor diz que quando ele entende e ele crê no Senhor Jesus, ele tem vida eterna. E ele tem vida eterna hoje, agora, porque ele começa a desfrutar de vida com Deus, ele começa a desfrutar da luz do mundo, né? A luz de Deus, ele começa a comer do pão da vida, ele começa a ser iluminado por Deus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar nele, ele passa a ter prazer nas coisas de Deus, então ele começa a desfrutar da vida eterna hoje, e Deus vai aumentando a fé, a esperança, ele começa a ter esperança de vida eterna, esperança de que quando partir desse mundo vai se encontrar com o Senhor, e os seus pecados foram perdoados por meio do sangue de Cristo Jesus, e ele terá paz com Deus, e ele terá comunhão com Deus, e ele terá a certeza, e quando partir deste mundo estará com o Senhor, porque o Senhor o prometeu, o Senhor garante. Então, o que a palavra do Senhor está nos ensinando, quando o Senhor Jesus está se dirigindo para Nicodemos, é para que todo aquele que olhar para Cristo, todo aquele que confiar nele, todo aquele que crê nele, tem vida eterna. Então abra mão do mundo, abra mão do pecado, abra mão dos apegos deste mundo e confie em Cristo Jesus, na obra da redenção, e seus pecados serão perdoados, e um dia estaremos com o Senhor para todo sempre. E que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude.